E aí, pessoas, estamos aqui com o vídeo 5 e nas técnicas de análise, né? Vamos reforçar algumas ideias, pensando sempre num instrumento em forma de escala que no âmbito da psicologia e de áreas afins, talvez seja aquela análise que vai demandar uma estatística diferente da descritiva, que é mais simples, é muito mais tranquila de ser realizada, né? O pessoal quer ver frequências, médias, né, as proporções. Quando o instrumento é em forma de escala, o que significa isso? Né? Ou seja, as perguntas são em formas de enunciados, né? E esses enunciados podem ser positivos ou negativos. No que concerne ao assunto, eu posso fazer uma pesquisa para tentar medir a atitude democrática das pessoas, né? Se elas têm, né, uma variável latente assim, né, democrática em relação às questões políticas. E eu posso fazer só perguntas negativas, ou seja, no sentido de que eu pergunte como uma espécie de um estímulo no sentido negativo da democracia. Então talvez eu esteja vendo a não democracia. Então a democracia é a pior forma de governo. As eleições são sempre fraudadas. O voto não é uma ferramenta importante para a materialização da soberania popular. Então eu posso fazer várias perguntas sempre no aspecto negativo. Se eu peço então para que as pessoas respondam em uma escala, é porque eu vou fazer uma graduação daquelas respostas no sentido de graus de concordância, de satisfação. Né? Geralmente, como está dito ali, né, elas podem, essas respostas, que nós podemos chamar de classes de variável, as opções de resposta, como se fosse uma prova, né? Então eu vou ter 4, 5, 6, 10 opções de resposta para eu escolher uma. Né? Geralmente é assim numa escala Likert, a escolha de uma. Eu posso até repetir, e qual é que seria a segunda mais importante? Aí isso vai depender sempre das questões teóricas, um pouco mais complexas, né? Mas isso geralmente é de escolha forçada, assim, né? Quando eu tenho opções, geralmente mais do que duas, então eu posso pedir que haja uma escolha de um item primeiro e depois de outro, assim, né? Como se fossem opções opostas, diferentes. Né? No caso da escala Likert, geralmente as pessoas escolhem uma, né? Então assim, um grau de concordância, concorda muito, concorda pouco. E a ideia de que justamente esse gradiente de resposta seja uma reação que tente medir essa variável latente na pessoa, né, como nós vamos ver. Né? Então, tudo isso impacta nas respostas. Né? Se eu faço uma escala com 5 pontos, geralmente, se é uma escala Likert, de raiz, o item intermediário ele é neutro, porque eu tenho assim as concordâncias de um lado e as discordâncias de outro. Eu posso ter uma escala do tipo Likert, em que as respostas de 1 a 5 elas são somatórias. Né? Então, nada, pouco, razoável, né? Muito e bastante. Se eu penso em hábitos ou até em coisas que são feitas. Né? Eu posso traduzir perguntas, ao invés de concordâncias, para frequências de coisas. Né? Então, eu posso comentar assim sobre uma escala somatória realmente, assim, que ela vá do menos ao mais, né? Em relação a hábitos de tudo, assim, né? De interesses. Né? Agora, eu posso fazer diferentes graduações. Posso fazer com 7 itens, com 7 pontos de resposta, 10, 3, 2, geralmente o inventário, assim, que é sim ou não. Né? Geralmente as escalas elas tendem a, pela experiência da escala Likert, terem 5 em pontos médios, ou elas podem ser somatórias, mas tem gente que gosta de forçar uma definição, então faz de 4 pontos, né? No sentido de que a pessoa não tem um ponto intermediário, ou ela concorda ou ela discorda. Né? Eu diria que isso até seria
presente em outras áreas que não da psicologia, né? Só que o que acontece? Esses números, eles não são números, eles são símbolos tanto quanto uma palavra. Porque eu posso fazer um instrumento em que não apareça nenhum número, eu só coloque isso muito, pouco, bastante. Mas eu posso até na hora de fazer a planilha transformar isso em número, que vai de 1 a 5, de 0 a 4. Bom, tanto faz ali, né? Alguns testes de resposta ao item, eles gostam de começar pelo zero, né? Porque às vezes os programas, eles são meio temperamentais. Então, ao invés de ser 1, começa no zero, né? Até para eles poderem medir bem assim, as distâncias, né? Porque o teste de resposta ao item, que é a teoria citada ali abaixo, ela justamente consegue medir a distância que tem as respostas, né? Porque se eu pensar que do discordo muito para o discordo é 1, porque o discordo muito é 1, discordo é 2, o nem concordo, nem, sei lá, nem discordo é 3. A distância do discordo muito para o discordo é 1, porque ele vai de 1 para 2. E a distância do concordo para o concordo muito também é 1, porque vai de 4 para 5. Se eu penso que esses símbolos sejam números efetivos, com distâncias precisas, eu vou dar com os burros na água, como se diz, né? Porque não é assim que funciona. Uma coisa é perguntar assim, quanto você ganha? A pessoa não está mentindo. Então, eu ganho R$500, aí um outro ganha R$1.000. Bom, ainda que o rendimento possa ser analisado de maneira logarítmica, porque é diferente uma pessoa que ganha 200 mil e outra ganha 400 mil. E uma que ganha 1.000 e ganha 2.000. Quando pensa no dobro, né? Ou na distância de 1.000 para 2.000 é R$1.000, né? De 200 mil para 201 mil reais também é R$1.000. Só que essa distância ali, quando é renda, ela, se a pessoa ganha 200 mil ou ganha 201 mil, talvez ela nem perceba, sei lá, né? Agora, se tu ganha 1.000 e tu ganha 2.000, tem uma grande diferença. Então, ainda que a distância possa ser precisa, né? Ou seja, quem ganha 1.000, se passa a ganhar 2.000, tem uma diferença de R$1.000. Se a pessoa ganha 200 mil e passa a ganhar 201 mil reais, também tem uma diferença de R$1.000. Então, isso seria uma escala mais precisa matematicamente falando, assim, numericamente falando, mas ela não está adequada do ponto de vista dos efeitos sociais que isso produz, né? Por isso que muitas vezes a gente pega o logaritmo no normal, assim, né? Natural, né? Porque para ele ser sensível a esse tipo de diferença. Mas a mesma coisa com temperatura, né? Temperatura, assim, às vezes uma temperatura de 5 para 10 graus, nossa, assim, é bem frio. Agora, se tem uma temperatura assim de 30 para 35, nossa, né? De repente a pessoa já começa a ir para as extremidades, a cada grau assim já começa a ter efeitos, né? Que talvez ali no meio um grau de diferença ou não nem seja perceptível. Agora, para o congelamento da água, para a evaporação, né? Aí às vezes um grau para o outro já pode representar algo que seja importante do ponto de vista da sociedade, né? E é isso, assim, ou seja, se os números que aparecem nessas escalas, né, que são subjetivas, eles não são números de verdade, eles são números simbólicos. Se eu colocasse uma palavra, um bichinho, é como um banheiro, assim, né, pessoal? Aqueles símbolos que são colocados no banheiro. Até o Luiz Fernando Veríssimo, uma vez, ele escreveu lá aquela... tem um termo daquele estilo literário do Luiz Fernando Veríssimo, falando, assim, dos símbolos dos banheiros, assim, né? Porque às vezes a pessoa está num país estrangeiro, está num lugar, assim, não consegue identificar, né, o que separa, assim, um banheiro masculino de um feminino. É a mesma coisa, ou seja, o número, ele não está representando algo assim que seja realmente aquilo. Ele é um representante simbólico, assim, né? Ele não é aquela coisa, né? Por isso que testes de resposta ao item, né, são importantes para que realmente se veja esse equívoco. Aqui tem uma coisa bem feia, mas vamos pensar aqui, ó. Tem essa coluna, né, assim, vertical,
que é embaixo do item, né? Se vocês podem ver. Tem o número e tem o item. Aí tem o símbolo do item, né? Que seria uma espécie de código das perguntas. Né? Vejam ali que tem 11 perguntas. Então o que significa? Aqui seria nessa régua, né? Nós teríamos perguntas assim, mais difíceis e mais fáceis, por exemplo. Então vejam que tem 11 perguntas, mas a 7 ela é bem mais difícil do que a primeira. Né? Então ali já tem distâncias, né, por exemplo, e a gente vê que a distância do 1 para o 2 é bem pequenininha, mas do 2 para o 4 já é maior. A do 4 para o 3 é pequenininha, mas do 3 para o 11, vejam. E daí não é a distância assim, do 1 para o 2 e 3 e 4, mas aí já tem um 11, ou seja, não é uma numeração assim, tem o 1, tem o 2, tem o 3. Não, eu posso ter uma pergunta que tenha um número e muitas vezes, vejam, essas respostas, né? Ali é um agregado da pergunta, mas eu tenho as próprias opções de resposta dos concordo, discordo, né, que eu coloco assim das perguntas. Né? E é um pouco isso, a tradução ali é disso, né, que é do traço latente, né, vezes a probabilidade da pessoa responder. Né? Então, nós temos ali quantos traços latentes. A gente tem um traço latente, né, tem 2, 3, 4 traços latentes. Assim, né? Tem um que ele começa, né, o primeiro da esquerda para a direita, ele começa lá entre 25 e 50, e depois ele cai e fica no eixo 0 ali. Temos um que começa zerado e que ele vai terminar lá em cima com 100%. Né? E nós temos outros dois no meio ali. Né? Então, os limiares, ou quando esses eixos eles se encontram, muitas vezes significa a pessoa respondendo ali. Então a pessoa vai indo, aquele sentimento e responde. Né? Então vejam que o primeiro limiar, que é o cruzamento ali que está em cima do -3, né? Ele significa o cruzamento daquela primeira lá que estava bem grande e da segunda que veio. Aí quando a gente pega assim, daquela segunda que dá e ela se encontra com a terceira, é ali já perto do -1. Já está perto do -1. E quando aquela outra sobe, né, e se encontra lá com a última, está no 0. Então vejam que as distâncias ali elas não são todas iguais. Né? Então uma pessoa que para ela responder provavelmente o concordo bastante, já começa ali no 0. Né? Então a gente vê que toda essa movimentação ali do anterior se dá são valores menores do que 0. Né? Então provavelmente esse tipo de item ele tem uma pergunta fácil que a pessoa facilmente concorde. Né? Quando essa movimentação toda ela vai para além de 1, assim, né? Ela é um item mais difícil, então dificilmente as pessoas concordam com ele. Né? E isso faz com que cada pergunta tenha carregue consigo esses graus de dificuldade, né, pessoal? Que é essa questão de eu perguntar assim, o Inter ele é um time razoável assim, né, no cenário brasileiro mundial. Quem que vai discordar disso? Só uma pessoa muito fanática que seja contra o Inter. Agora, se eu perguntar assim, o Inter é o melhor time do mundo, talvez ninguém concorde com isso. Né? Se fosse pensar assim do ponto de vista racional, né? Não afetivo, emocional. Então, assim, dizer, o Inter é o pior time do mundo, talvez ninguém concorde com isso. Né? E se eu disser, então essa é muito fácil de discordar, né? Assim como eu posso dizer, não, o Inter não é o pior time do mundo, ele é um time razoável, assim, então talvez seja difícil de discordar. Tem umas que são fáceis de discordar e tem umas que são difíceis de discordar. E a mesma coisa em relação à concordância, né? Se eu vejo pelo outro lado da moeda, né? E isso produz efeitos, né, pessoal? Nós estamos numa espécie de laboratório fazendo testes, né, que simulam a realidade. Então, bom, é um instrumento que ele tenha essas perguntas mais difíceis, mais fáceis, porque eu estou simulando ali. Se são só perguntas difíceis, bom, eu estou simulando um tipo de realidade, né, que
talvez ninguém vá concordar. Se eu faço perguntas muito fáceis, eu estou simulando também um outro tipo de realidade que talvez todos concordem. E se eu penso na aplicação desse instrumento para depois prever alguma intervenção, se ele é muito difícil ou muito fácil, eu não, se eu fizer um posterior para ver da intervenção, talvez os resultados não mudem, porque ou as pessoas vão concordar facilmente com ou sem intervenção, ou elas vão discordar facilmente com ou sem intervenção. Então, para eu até poder medir, avaliar a qualidade, os efeitos de uma eventual intervenção, as perguntas elas precisam ser perguntas que sejam sensíveis à intervenção, à mudança de cenário, status quo, contexto. E isso, por isso que os testes para validação de um instrumento, para criação de um instrumento, para adaptação, eles precisam levar isso em consideração, né? Porque senão eu não vou ter um instrumento adequado. Como é que a gente faz isso, né? Então, além de fazer esse teste, como é que nós podemos então analisar, porque eu não posso criar uma variável, uma nova variável latente a partir do somatório, né? Então eu faço 20 perguntas, 10 perguntas, tentando medir a autonomia. Pergunto 10 coisas e depois, para eu ter o score e autonomia, eu somo as respostas que as pessoas deram. Se eu fizer isso, eu estaria considerando que as respostas numericamente, para gerar um único score, né, elas são equivalentes. Então eu tenho 10 perguntas de 1 a 5 sobre autonomia. Quanto mais 5 for, mais autonomia é. Daí eu somo essas 10 e dá 10. Ah, significa que as pessoas responderam sempre o 1. Ah, então aquele João Inácio lá tem um score 10. Aí tem o Paulo. Aí o Paulo ele responde 5 para tudo. Aí dá 50. Então, nossa, ele tem um score 50, o Jonas tem um score 10. Mas isso eu estou levando em consideração que todas as perguntas têm o mesmo peso, que as distâncias são iguais, e isso não está correto. Então, nós temos que extrair o chamado score fatorial, né, que leve em consideração essas distâncias. Né? Porque talvez o João Inácio respondendo tudo 1 não seja tão diferente de um Paulo respondendo tudo 5. Porque daí a maneira como cada um encara essas respostas, né, pode ser que esteja bem mais próximo. Né? E isso tem a análise fatorial, né, pessoal? Análise fatorial exploratória, análise fatorial confirmatória. Muitas vezes, junto a essas análises, são solicitados os scores, que a análise também apresente o score dessas variáveis latentes. Né? Uma análise fatorial exploratória é como se fosse um algoritmo não supervisionado, ou seja, eu até posso dar algumas dicas ali, mas em princípio ele vai fazer por conta. Né? Então é muito importante na hora que eu estiver criando um instrumento para até ver se aquilo que eu penso está correto. Só que o problema pode ser na amostra, então a gente nunca pode menosprezar assim, a força da teoria com qualquer tipo de amostra. Né? Por isso que a ideia é de que se façam sempre várias amostragens, com pessoas diferentes, né? Contextos às vezes diferentes, para ver o quanto mais robusto aquele instrumento para ele poder ser aplicado em vários lugares. Exige que em toda a primeira fase assim, de criação se façam esses testes, né? Porque às vezes uma amostra não pode derrubar um instrumento porque talvez ela não tenha sido boa o suficiente. E às vezes os instrumentos eles são bons, mas as amostras não, e vice-versa. Só que se a amostra é boa, bastante significativa, grande, tudo, e não funcionar, aí já é uma pista. E se eu faço 3 vezes e não funciona, aí já é uma pista. Agora, quanto tempo se tem recursos, né? Quem é que tem essa disponibilidade toda, né? Mas é o ideal, por isso que quando se tem instrumentos internacionais e foram aplicados em vários países, com boas adaptações, aí se tem uma visão mais robusta da validade daquele instrumento, daquelas perguntas realmente não estarem enviesando, assim como eu dizia anteriormente, e elas poderem trazer resultados que até sejam sensíveis a eventuais intervenções. Né? E o cálculo, por exemplo, de confiabilidade é um pouco isso, assim, né? Eu já
tento ver a confiabilidade de eu conseguir estar medindo alguma coisa com aqueles itens, né? Aí o problema é que, por exemplo, aquele teste mais comum, o alfa de Cronbach, que é o alfa, né? Ele é baseado na tal equivalência, justamente aquilo que nós estamos querendo evitar, né? Que é encarar todos os itens, as distâncias como sendo na mesma proporção, né? E daí nós temos várias opções. Uma delas é a confiabilidade compósita, né? Tem até um site que a gente coloca os dados ali, ele vai dando esse score, né? E temos, por exemplo, um que já começa a estar presente em alguns programas, né? Que é o Who ali de McDonald's, né? Que é uma letra grega ali, né? Esse já é mais sensível a essas distâncias, né? Então ele pondera as distâncias para cada item e tudo. E essa é uma medida bem legal, assim, né? E do ponto de vista da análise fatorial, só a título de curiosidade, isso daí se vocês perguntarem para o chat GPT, vem essa pergunta, assim, né? O que é esse método de estimação, né? O Robust Diagonally Weighted Least Square. Seria um método que ele, como diz ali, ele tenta ajustar a regressão. O que é regressão? Regressão é quando uma linear até, né? Quando temos aquele gráfico de dispersão em que tentamos criar uma linha que seja representante de todos os pontos ali, né? Então às vezes a linha não toca em ponto nenhum, que é uma coisa com cara de média, mas não é bem a média, mas vamos, ou seja, a média às vezes de vários números não significa um número específico, pode ser um número diferente de todas as observações existentes, né? Se eu tenho, por exemplo, dois números, 1 e 10, a média é 5, mas eu não tive nenhum 5 na minha amostra, eu tive 1 e 10, só que 5 representa essa amostra. Em princípio, a reta de regressão ela tem uma cara de tentar representar todas as ocorrências de uma relação de duas variáveis, né? Então eu tenho a variável do eixo x e a variável do eixo y. O x geralmente é horizontal ali, né? E a y é vertical. Daí tem um ponto na coordenada cartesiana, né? No x é 1 e no y é 2. Então eu faço ali um encontro do 2 e do 1. E depois tem uma outra lá que é 3 e 5. Daí eu vou fazendo esses encontros, né? A ideia da reta de regressão linear é que é uma reta que tente passar o mais perto possível desses pontos, né? E depois tem assim a distância, né, desses pontos para a reta essa. Esse, olha, é um modelo para fazer uma estimação, né, levando em consideração, né, que podem existir outliers. Então tem um ponto lá perdido, assim, né? Tá todo mundo concentrado ali na rua principal, mas de repente alguém vai e se perde num bairro, assim, você tem um carnaval de rua, né? Então tem um outlier, assim, né? Então esses pontos que não precisam ser necessariamente só outliers, mas é a distância que tem da reta, né? Então eu tenho métodos para reduzir, né, ou para ser mais robusto para levar em consideração isso, ponderando, né? Que é o inverso da matriz de variância ou de covariância, ou seja, dessas variações, né, que existe, ou covariações, né, entre duas variáveis, né, aquelas como se fossem de duas pessoas. A covariância é quando elas se encontram nas janelas das casas, assim, são vizinhas, elas se encontram e começam a conversar, assim, né? Então tem uma covariância, porque daí uma pessoa fala alguma coisa, a outra reage, aí aquela que reagiu fala depois e gera uma outra reação. Isso é a covariância, né? Covariância. Quando nós temos duas variáveis ou mais interagindo, umas vão produzindo efeitos nas outras, né? No ponto de vista da física, isso seria a tal da paralaxe, né? Tem até o bilhar francês, que é diferente do nosso jogo de bilhar, porque as bolas não têm caçapa. Então eu jogo uma bola vermelha, uma bola branca, em outras três, e tento fazer com que a minha bola bata nas três, que é o efeito da paralaxe, né? Assim, quando uma coisa se movimenta na outra, mas aí depende do meu ponto de vista, está tudo em movimento, né? Então eu observo todas essas relações que umas coisas produzem nas outras, o efeito gravitacional, e tudo está produzindo efeito em tudo. Então isso é a chamada covariância. Agora, existe aquela relação que seria de regressão quando uma produz efeito, assim, uma via de mão única só.
Se há uma conversa entre as pessoas, isso é covariância, né? Porque elas ficam produzindo efeito uma na outra ali, né? Agora, se uma joga uma bola, uma pedrada assim na janela da outra, isso é uma regressão, ou seja, só tem um caminho, né? E daí vê o impacto que isso possa produzir. Então a pessoa foi e jogou uma pedra, daí o outro assim não dá bola, sai correndo. Então isso, ou seja, a conduta daquele que sai correndo provavelmente esteja validando aquela regressão, né? Então se eu jogar, tem um prédio com 10 janelas, eu jogo uma pedra em cada reação de um vai ser diferente. Então um vai sair correndo em 10 segundos, outro em 5 segundos, outro em 6 segundos. Então vejam, eu talvez não tenha segundos iguais nas 10 comportamentos pós-pedra. Então talvez a média disso não seja uma pessoa específica, mas uma abstração, né, de um tempo de reação das pessoas depois de terem recebido uma pedrada na janela. E a variância, né, pessoal, é um pouco isso assim, né? A variância, em princípio, ela varia sozinha, né? Uma variável pode variar sozinha, né? Então a pessoa está perto de uma janela e sai correndo porque deu vontade no banheiro, sei lá. Então isso é a variância, né? Então o importante é entender que a variável ela pode variar independentemente da covariância ou da regressão, né? Então por isso que esses métodos todos eles tentam estimar, né, quais esses efeitos assim, de variância. Olha, aquela variável está variando bastante, mas ela pode estar por ela mesma ali, né? Tomou uns quentão agora com frio, né? Daí ela ficou meio tchuca, assim, daí ela fica variando bastante, mas ela pode ter sido por ela mesma, né? Então se já tem uma covariância, significa que já tem uma interação ali, né? Mas não necessariamente é de causa e efeito. Elas estão variando junto ali, porque elas estão quietinhas. Aí abre a janela, começa a conversar, nossa, aquilo ali começa a variar, né? Mas é uma variância com cara de covariância. E o que acontece, né? Então esse método é particularmente útil ao lidar com os dados heterocedásticos. Nossa, o que é isso? A heterocedasticidade, né? É justamente os dados que variam assim separados, né? Porque temos a homocedasticidade, né? Então quando os dados eles variam muito parecido, em que em princípio nós podemos até um fica sombreado com o outro, assim, né? Quando é importante em muitas dessas análises, se nós temos um método multivariado, temos várias variáveis, né? Se elas variam do mesmo jeito, como se fosse um nado sincronizado, então eu em princípio não precisava ter cinco, posso ter só uma, né? Se os movimentos são bem iguaizinhos, assim, né? Se eu estou querendo ver o peso realmente de cada variável, é importante que elas tenham uma certa independência umas das outras, para que eu possa medir cada uma de maneira específica, né? Se é nado sincronizado, não der. Agora, se é uma partida de futebol, de repente tem um correndo no mesmo time, tem um correndo um monte, tem um que não está ali não está nem dando bola, tem um que está pensando na família, o outro está pensando, sei lá, né, no salário, uma pessoa está focada, outra não está focada, e nós temos uma variabilidade, né? Uma heterocedasticidade, né? Então a gente consegue ver melhor o que cada um faz. Se é um nado sincronizado ali, né, está todo mundo tendo o mesmo desempenho, está fazendo a mesma coisa, aí isso é bem homogêneo, né? E existem muitos erros nisso. Se a gente quer fazer uma variável preditora, por exemplo, né, uma variável que consiga explicar o que as pessoas fazem, né? Então, porque e esse método ele é bom quando nós não temos variáveis tão facilmente numéricas, né? Nós vimos que de repente uma variável numérica, a renda, ela produz efeitos assim, são super fáceis de ver. Uma pessoa que ganha R$ 1.000 vai ter um determinado tipo de comportamento do consumidor, uma que ganha 2.000 vai ter outro, 5.000, né? A opinião das pessoas, essas variáveis latentes, às vezes elas não são tão fáceis, assim, né? Como aquela pessoa que de repente começa a ganhar grana, a gente pensa, não, nós temos que aquecer a economia, né? Então,
qual é o efeito imediato para que pare mais dinheiro no mercadinho da esquina, no supermercado, até no sistema bancário, não sei o que, distribuindo pouco dinheiro para as pessoas, né? Especialmente pessoas vulneráveis, carentes, porque aquela grana a pessoa não vai botar embaixo do colchão, não vai botar para se mandar para a Suíça, para um paraíso fiscal, botar poupança, a pessoa vai gastar aquilo. Então, bateu, valeu, ou seja, a pessoa recebeu uma grana, ela vai fazer compras de gêneros de primeira necessidade, pode fazer como é o caso do brasileiro, gosta de fazer um financiamentozinho, então compra uma coisa um pouco melhor, assim, mais cara, porque dilui aquilo em 20 parcelas, né? Então o comportamento do consumidor às vezes ele é fácil de ser estimado, porque ele tem pouca variabilidade e poucas opções, né? A variância é pequena, assim, em vista das opções existentes. Então aquela covariância ali que tem do dinheiro e do tipo de comportamento é uma regressão, porque produz um efeito assim, que a gente pode estimar, assim, tem um valor preditivo. Agora, se as pessoas vão recebendo um pouco mais e já não é aquilo de primeira necessidade, aí tu não sabe direito o que as pessoas podem fazer, né? As pessoas podem fazer várias coisas, então aumenta a variância, né? E daí vai perdendo aquela regressão, pode até manter a covariância, né? Porque a pessoa ela faz alguma coisa depois de receber uma grana. Mas aí a variabilidade é tão grande que daí tu não consegue prever o que vai ser feito, não. Então a característica dessa variável preditora, né, e os efeitos que ela produz, né, muitas vezes são muito diversificados, não tem como prever, né? Então, para fazer um modelo, né, tudo isso é para a gente conseguir explicar alguma coisa, né? Então esse método RDWLS, ele é mais preciso, levando em consideração que possam ter esses outliers, por exemplo, podem ser definições bem diferentes, assim, né? Fora do comum, fora da casinha, né? Então a pessoa recebeu R$ 500. Nossa, ela pode comprar, pagar uma boa janta, ela pode comprar no supermercado, ela pode é, botar na poupança, pode botar embaixo do colchão, pode fazer um fundo de investimento com ações de Singapura. Nossa, isso é um outlier, assim, uma coisa mais distante, né? Só que dependendo da análise, isso é tão distante, isso quebra toda essa perspectiva, porque é tão fora, né? Que daí a média de alguma coisa com isso vai gerar um resultado irreal, né? Porque tá muito longe lá. É como o PIB, talvez, da Arábia Saudita, tem uns lá super milionários, os sheiks, e tem o povão, né? Daí se tu pega o PIB é alto, mas é porque ele é irreal, porque a grana está concentrada nas mãos de poucos, né? Muitas vezes isso acontece na vida real, né, com lugares que têm uma economia informal, porque daí tu vai ver os indicadores do IBGE ou qualquer outro órgão governamental que fique baseado no rendimento declarado das pessoas, tu fica com uma visão mentirosa, porque as pessoas ganham talvez muito mais, só que o que é declarado, o que é oficial é bem menos. Então tu tem ali muitos outliers, né? Tu não consegue fazer um estudo, a não ser que tu consiga medir isso, tu consiga medir essas outras opções, assim, né? Então tu vai tornando o teu modelo mais real, né? Só que isso às vezes tu não consegue, né? Então tu até algum desses pode, lá pelas tantas, a Receita Federal, nossa, a pessoa tinha um determinado padrão de renda e pula, mas a pessoa não ganhou na loteria, o que aconteceu? Sim, talvez a pessoa tenha aprendido a fazer a declaração, resolveu lá declarar, e daí da noite para o dia ela tem um baita valor, assim, né? Um outlier. Isso quebra todo o esquema, sim, porque talvez os instrumentos de mensuração não estavam adequados, né, pessoal? É isto aí, pessoas. O que eu posso dizer? Boa noite, vamos lá.